Fala galera, tudo tranquilo? Hoje vamos responder mais perguntinhas que estão gerando crises na fé. E a pergunta de hoje: ciclos de pecado. Por quê? Então, essa pergunta, imagino, implica-se por que tem existência ou ocorrência de pecados cíclicos que acontece, depois de tempo acontece de novo, depois de tempo acontece de novo. Então vamos lá, por que isso acontece? Nós vemos um padrão nas Escrituras. 1 Coríntios 10, no versículo 12, diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Fala de um cuidado que a gente exerce sobre o pecado, não quando nós estamos caídos, obviamente, não quando nós estamos quase caindo, mas quando nós estamos em pé, quando nós estamos bem. Na oração do Pai Nosso, Mateus 6, do versículo 9 ao 13, nós vemos o Senhor Jesus nos ensinando a diariamente orarmos para sermos livres de tentação, livres do pecado. Então, obviamente, isso é uma batalha que nós travamos todos os dias. E existem princípios que aprendemos com o Senhor, como por exemplo, no capítulo 5, versículo 30, se eu não me engano, ele fala sobre arrancar aquilo que nos faz pecar. Obviamente, ele não está falando sobre a automutilação do corpo, que é templo do Espírito Santo, ele está falando sobre interromper esse ciclo que nos leva a um lugar de pecado. Eu escutei um pastor falando outro dia que ali as palavras que ele usaram, o olho, a mão, que Jesus usou, são muito fortes, porque o Antigo Testamento, o livro de Gênesis, diz que Eva viu o fruto, tomou o fruto, e aí ela comeu do fruto. Mas começa com o olhar e o tomar. Então ele falou algo ali que interrompe, não deixa isso acontecer. Então, do mesmo jeito, se você olhar para a trajetória do que te levou ao lugar do pecado, sempre tem história. Deixa isso entrar, sempre tem um rolê. Vamos lá, pensando em Davi com Batseba, esse pecado horrível que aconteceu e ainda depois o pecado em sequência de homicídio da parte de Davi para encobertar o seu pecado do adultério. Como é que começa a passagem? Na época que os reis iam para a guerra, Davi estava em Jerusalém. Então, não só não estava no lugar certo, lugar de batalha, onde devia estar, ele estava no lugar errado. Ele estava em Jerusalém, enquanto os reis estavam brigando. E quando a gente para de comprar briga, isso aí é o primeiro passo para o desastre. Aí, Davi, ele não só não está onde devia estar, mas ele decide, lá no seu palácio, onde ele está à toa, ir para a varanda. A varanda é um lugar interessante, você consegue ver a arquitetura da cidade de Davi, consegue ver a silhueta da cidade, consegue ver a paisagem, o céu, as montanhas ao seu redor, o paisagismo da cidade, mas também, ocasionalmente, tem mulher tomando banho, sem roupa. E aí, Davi vai para esse lugar, E o que é essa varanda? Esse lugar perigoso, Então, esse lugar que devia estar barrado, fechado, mas Davi não está brigando, e ele está lá à toa, e aí ele começa a passear na varanda, que é aquele lugar perigoso. Você tem uma varanda na sua vida, você precisa identificar para cortar ela fora. Para alguns é rede social, para alguns é o Instagram, para alguns é uma série que você assiste, para alguns é uma amizade. Então você precisa saber identificar isso e barrar para não dar lugar ao pecado. Mas então Davi não está brigando, ele está em Jerusalém, ele está na varanda, e aí ele vê Batseba, e aí ele manda chamar ela, e aí ele dorme junto com ela. Obviamente não só dorme, porque você entende o que eu estou dizendo. Então Davi se deita com ela e agora ele pecou. Então você já vê que tem uma trajetória de coisas que aconteceram até aqui que revelam um descuidado e uma falta de temor que estão se manifestando muito antes na vida de Davi. Muito antes de chegar naquele momento, ele deixou de estar zeloso. Quando ele deixou de brigar, deixou de estar batalhando, decidiu estar à toa nesse lugar errado. Aí isso acontece e ele continua nessa mesma frieza de coração, essa falta de zelo. Ele manda chamar Urias, manda ele para casa e ele diz de jeito nenhum como é que eu podia estar em casa com a minha mulher deitada no meu peito quando os meus irmãos estão morrendo em combate. Ele já tem uma atitude bem diferente de Davi, que ele tá com a cabeça de briga. E aí Davi vê que não tem jeito, Então ele manda o homem de volta para a guerra, manda o seu comandante avançar e depois retroceder, deixando ele na linha de frente para ele morrer. Ele planeja o homicídio desse cara. E até aí, Davi tá tão frio que ele não vê o erro que ele tá fazendo. É somente quando o profeta Natan traz uma parábola jurídica, que são os mais da hora, que uma parábola é passada, um julgamento é passado da parte do ouvinte, para depois do seu julgamento passado perceber que é a ele quem se refere. Jesus contou umas dessas, para os fariseus, é muito maneiro. Mas o profeta Natan, ele traz isso. Então ele conta essa história de um homem que tem várias ovelhas, mas ele recebe um visitante. Então ele toma
a uma ovelha desse homem pobre que tem uma ovelha só, uma ovelha que comia com ele e deitava no seu peito, quase palavra por palavra o que Urias disse a respeito, né, de sua esposa daquele tempo. O nome da Batseba, a palavra Bat ali significa filha, né, do começo o nome dela. E o Natan ainda fala que esse homem tratava essa ovelhinha que nem uma Bat, uma filha. Então tava tipo na cara de Davi, mas ele não tá enxergando. E aí, quando ele diz, esse homem merece morrer, que coisa horrível, tem que ser, né, condenado, me tragam esse homem, Natan diz, Davi, esse homem é você, né, quando você tomou Batseba. E aí nesse momento, ele já passou o veredito. Esse momento, ele disse, eu pequei. Ele reconhece, mas foi necessário tudo isso para que ele percebesse. Uma vez eu escutei o Cláudio Duarte falando um negócio que me marcou e mexeu comigo, que Davi, ele pensava simplesmente ter tomado aquela mulher para agradar a si mesmo, mas na parábola de Natan ele fala sobre um visitante, e esse homem roubando o cordeiro para servir o seu visitante. E aquilo, o temor que isso trouxe no coração de Davi, né? Eu escutei o Cláudio dizendo que o visitante é Satanás. Muitas vezes a gente não está pensando, né, a quem a gente está servindo quando nós semeamos essa desonra ao Senhor numa vida de pecado. Mas tudo isso para dizer que o pecado ele não acontece do nada. Ele tem uma trajetória. Até se você foi pego de surpresa, nossa, como é que eu cheguei nesse lugar? Cara, como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura bíblica? Quanto você tem se enchido da palavra? Porque nunca acontece do nada. Sempre tem pequenas concessões que aparecem e acontecem primeiro. Então, quando a gente está com a cabeça de briga, e a gente está cuidando para não cair, se enchendo da palavra, né? Como a gente vê Salmo 119, 9, né? Como pode jovem manter pura sua conduta, o seu caminho, observando seu caminho segundo a palavra de Deus, 119, 11, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós estamos nos enchendo das coisas do alto, nós vamos caminhar nas coisas do alto. Então, quando tem um pecado que ele acontece ciclicamente na nossa vida, cara, a gente precisa olhar o que está acontecendo, a gente precisa analisar o que está acontecendo. Porque quando a gente faz assim, vamos pensar, né? Tem um cara andando e aí ele está desatento e tem um buraco na rua, ele não vê, ele cai nesse buraco. Aí o amigo dele vem, socorre ele, fala, mano, o que aconteceu? Eu falo, cara, eu tava distraído, eu caí no buraco. Beleza, né? Cuidado, cara, presta atenção. Aí esse cara vai no dia seguinte e ele tá caminhando do mesmo lado da rua onde tinha o buraco. Ele não tampou, não tirou medidas, né, para proteger aquilo, para impedir que acontecesse de novo, e ele tá andando pelo mesmo caminho. Aí ele cai a segunda vez no buraco. Aí o amigo dele vem de novo, cara, e diz, cara, o que aconteceu? Você caiu de novo. Caí, mano, eu esqueci que o buraco tava aqui. Aí ele tira o amigo. No terceiro dia, esse cara cai no mesmo buraco de novo. Aí o amigo vem e olha para ele e fala, cara, não é possível. Como você tá caindo nesse buraco de novo e de novo? Você vê, a primeira vez que o cara caiu no buraco, talvez ele tava desatento. A segunda, talvez, podemos dizer que ele era distraído. A terceira, é porque ele é um mané. A gente não tem um jeito de aliviar para ele. Por quê? Ele tá decidindo caminhar no mesmo caminho que ele sabe que vai dar ruim de novo e de novo. Então não adianta você repetir o mesmo comportamento e esperar resultados diferentes. Se existe um pecado cíclico, quer dizer que o ciclo da sua vida, né, tá fraco, tá dando lugar ao pecado. Então você precisa analisar isso. E foi essa experiência que eu tive na adolescência que trouxe fim para os meus pecados cíclicos. Foi eu chegar pro meu pai e falar, pai, eu tô pisando na bola de tanto em tanto tempo, parece que tá, tipo assim, programado. Ele falou, vamos lá, o que você tá fazendo? Né, você faz a mesma coisa sempre e quer que apareça algum resultado diferente? E aí ele começou a me versar nas escrituras, né, me explicar um pouquinho mais o que a Bíblia dizia acerca dessa batalha contra o pecado. E essa experiência toda eu conto no livro Mate o Dragão. Eu não digo isso para você comprar o livro, se você quiser comprar você pode comprar, mas o livro está disponível gratuitamente. Nós entendemos que o assunto é algo que é desafiador para muita gente nessa geração e nós queremos te equipar para uma briga top, para você brigar diligentemente contra o pecado. Então eu vou deixar na descrição os links sobre esse livro, fala sobre a batalha contra a impureza sexual, para você entender como analisar e trazer um fim para esse ciclo. Então é identificar isso, é barrar a varanda, é não deixar de ir para a briga, e assim nós vamos interromper o ciclo que nos leva ao pecado. Beleza? Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo.